Resumo do livro: O menino que descobriu o vento. Quando o vento sopra forte em uma terra onde tudo parece morto, poucos acreditam que ele possa trazer vida. Mas às vezes, é exatamente do lugar mais improvável que nasce a mudança. Esta é a história de um menino comum, em um vilarejo esquecido do Malawi, que decidiu desafiar a fome, a miséria e o destino usando apenas curiosidade, coragem e a força invisível do vento. William Kamkwamba cresce em Mazitala, uma pequena vila agrícola onde a sobrevivência depende da chuva. Seu pai cultiva milho, sua mãe cuida da casa, e a vida segue um ciclo rígido: plantar, esperar, colher ou passar fome. Desde cedo, William aprende que a natureza dita as regras e que quando ela falha, não há plano B para quem vive do campo. Mesmo em meio às dificuldades, William demonstra uma curiosidade incomum. Ele desmonta rádios velhos, observa objetos quebrados e tenta entender como as coisas funcionam. Para ele, o mundo não é apenas algo a ser aceito, mas algo a ser decifrado. Essa curiosidade, que parece inútil para muitos, logo se torna sua maior arma contra a realidade brutal ao seu redor. Quando uma seca devastadora atinge o Malawi, as colheitas falham. Os alimentos desaparecem e a fome se espalha como uma sombra silenciosa. As famílias começam a vender móveis, utensílios e até roupas para comprar comida. O desespero toma conta da vila, e a esperança parece evaporar junto com a água dos campos secos. A crise econômica atinge William de forma direta quando ele é obrigado a abandonar a escola por não conseguir pagar as mensalidades. Para um menino que via a educação como uma porta de saída, isso soa como uma sentença. Mas em vez de desistir, ele encontra outro caminho. A pequena biblioteca da escola, um espaço esquecido, cheio de livros empoeirados e promessas silenciosas. Na biblioteca, William descobre algo transformador. Livros de ciência, engenharia e energia despertam sua imaginação. Mesmo com dificuldades para entender o inglês técnico, ele persiste, observa figuras, lê repetidamente e conecta ideias. Em um desses livros ele encontra o conceito de energia eólica e uma pergunta simples começa a mudar tudo. E se o vento pudesse salvar sua vila? Enquanto a fome aperta e a desesperança cresce, William começa a observar o vento com outros olhos. Ele percebe sua constância, sua força e sua presença ignorada. Aquilo que sempre esteve ali, invisível e banal, passa a ser visto como uma oportunidade. A ideia de construir um moinho de vento começa a tomar forma, ainda que pareça absurda para todos ao seu redor. Sem dinheiro, sem ferramentas adequadas e sem apoio, William inicia sua jornada usando sucata. Peças de bicicleta, canos velhos, fios descartados e madeira reaproveitada se transformam em matéria-prima para algo que ninguém na vila consegue imaginar completamente. Cada tentativa fracassada não o afasta do objetivo, apenas o ensina mais sobre o que precisa ser ajustado. A descrença das pessoas ao redor é quase tão pesada quanto a fome. Muitos riem, outros o chamam de louco. Até seu próprio pai, pressionado pela necessidade imediata de comida, tem dificuldade em acreditar naquele projeto improvável. Ainda assim, William persiste, guiado por uma convicção silenciosa de que entender o mundo é o primeiro passo para transformá-lo. Enquanto o moinho começa a ganhar forma, a vila continua sofrendo. Crianças desnutridas, adultos exaustos e campos estéreis formam o pano de fundo dessa história. A construção do moinho não é apenas um experimento técnico, mas um ato de resistência. É a recusa em aceitar que a miséria seja o destino final. Quando finalmente o moinho fica de pé, ainda frágil e improvisado, ninguém sabe ao certo o que esperar. Mas quando o vento sopra e as hélices começam a girar, algo muda. Pela primeira vez, a energia invisível se transforma em eletricidade. Uma luz se acende, e com ela, algo ainda mais poderoso. A esperança. Esse momento não é apenas técnico, é simbólico. Um menino excluído da escola e ignorado pela sociedade consegue fazer o que governos inteiros não fizeram: criar uma solução. O moinho passa a bombear água, irrigar plantações
e devolver vida à terra. Onde antes havia fome, começa a surgir possibilidade. Mas a transformação de William vai além da vila. Ele passa a ser visto não como um garoto curioso, mas como alguém capaz de mudar realidades. Sua história começa a se espalhar, mostrando que conhecimento, quando aliado à coragem, pode romper ciclos históricos de pobreza e abandono. E ainda há muito a acontecer, porque esta não é apenas a história de um moinho, mas de um menino que descobriu que aprender é um ato de sobrevivência, e que o vento, quando bem compreendido, pode mover muito mais do que hélices. O sucesso do moinho não resolve todos os problemas de uma vez, mas muda algo essencial: a mentalidade. A vila passa a enxergar o conhecimento não mais como algo distante, reservado aos ricos ou às cidades grandes, mas como uma ferramenta real de sobrevivência. William entende então que sua maior descoberta não foi a energia eólica, mas o poder de aprender mesmo quando tudo parece perdido. Com o tempo, o moinho começa a chamar a atenção de pessoas de fora da vila. Jornalistas, professores e organizações se interessam pela história daquele garoto que construiu eletricidade a partir do nada. William passa a ser convidado para contar sua trajetória, e sua voz, antes invisível, agora ecoa além das fronteiras do Malawi. Mas o reconhecimento não apaga as marcas da fome, do medo e da exclusão. William carrega consigo a memória dos dias em que não havia comida suficiente, das noites sem luz e da humilhação de ser afastado da escola por falta de dinheiro. Essas experiências moldam sua visão de mundo e reforçam sua convicção de que o conhecimento precisa ser acessível, prático e transformador. A educação para William deixa de ser apenas um caminho individual de ascensão e se torna um compromisso coletivo. Ele percebe que ideias só fazem sentido quando geram impacto real na vida das pessoas. Cada engrenagem do moinho passa a simbolizar uma escolha, a de não aceitar a escassez como destino, mas como um problema a ser enfrentado. Sua história também revela uma verdade incômoda. Quantos talentos são desperdiçados todos os dias por falta de acesso à informação? Quantas ideias revolucionárias nunca saem do papel porque seus criadores não tiveram a chance de aprender? William não era um gênio privilegiado. Era apenas alguém que se recusou a parar de fazer perguntas. O vento, que antes era apenas parte da paisagem, se transforma em metáfora central de sua jornada. Invisível, imprevisível e muitas vezes ignorado, ele representa o potencial escondido em cada pessoa. Quando canalizado da forma certa, o vento gera energia. Quando ignorado, passa sem deixar marcas. O mesmo acontece com o conhecimento. Ao relembrar sua trajetória, William mostra que inovação não nasce da abundância, mas da necessidade. Não surge de laboratórios sofisticados, mas de mentes inquietas. Sua história confronta a ideia de que grandes soluções precisam de grandes recursos. Às vezes tudo começa com um livro esquecido, peças quebradas e uma decisão silenciosa de não desistir. Mais do que construir máquinas, William constrói significado. Ele prova que aprender é um ato de coragem, especialmente quando o mundo insiste em te dizer que não vale a pena. Sua jornada inspira não por ser perfeita, mas por ser humana, marcada por falhas, dúvidas e insistência. No fim, o moinho não é apenas uma estrutura de madeira e metal. É um símbolo de resistência intelectual. Um lembrete de que o conhecimento pode iluminar até os lugares mais escuros, e que quando alguém aprende de verdade, não transforma apenas a própria vida, mas todo o ambiente ao redor. Talvez essa seja a maior lição dessa história. O vento sempre esteve lá. A pergunta nunca foi se ele existia, mas quem teria coragem de estudá-lo, entendê-lo e usá-lo. William fez isso, e ao fazer, mostrou que aprender é a forma mais poderosa de mudar o mundo. E histórias como essa continuam existindo, esperando para serem descobertas, compreendidas e vividas. Para quem acredita que o conhecimento pode ser simples, profundo e acessível, existem lugares onde livros se transformam em experiências, ideias ganham vida, e o aprendizado deixa de ser obrigação para virar transformação.
É assim que muitas jornadas começam. E às vezes, tudo o que você precisa é dar o primeiro passo e deixar o vento te levar, com a Net Livros como ponto de partida.